estamos ainda dentro do tema Conquistando a Liberdade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que seria a liberdade através da perseverança. E nós vamos abrir o texto lá em Tiago, no capítulo 1. Nós vamos usar bastante esse capítulo hoje. E antes de ler esse texto, nós vamos trazer um contexto para vocês de quando foi escrita essa carta. Tiago escreveu essa carta dentro de um contexto de perseguição da igreja. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos. E essa carta foi uma carta em que o apóstolo ele se preocupa com que as pessoas, com que os cristãos permanecessem, perseverassem até o fim. Amém? Mas o que tem a ver, então, hoje com perseguição? Hoje nós não somos perseguidos. Hoje nós temos liberdade para expressar a nossa fé, não é mesmo? Mas nós vivemos, sim, uma perseguição diferente. Uma perseguição filosófica, uma perseguição muitas vezes dentro do nosso ambiente familiar, daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, uma perseguição emocional, que muitas vezes, queridos, o diabo ele tem usado essas situações para roubar a nossa convicção. As nossas convicções dentro da palavra de Deus, aquilo que é verdade para nós. E nós somos todos os dias bombardeados pela mídia, principalmente pela mídia, que tenta empurrar em nós que a palavra de Deus não é verdade, que nós não devemos crer na palavra. O tempo todo colocando em xeque aquilo que o Senhor deixou para nós. Só que isso acontece, queridos, porque Satanás ele sabe que se nós crermos na palavra de Deus, tudo o que nós orarmos a Deus vai acontecer na terra. Amém? Então é por isso que nós recebemos esses confrontos hoje, no nosso intelecto, na nossa mente. Porque se nós tomarmos posse de tudo aquilo que está na palavra de Deus, crermos com convicção, queridos, o céu vem com a provisão na nossa casa, na nossa família. Amém? E nós vamos resistir a todos esses ataques, se nós mantivermos a nossa convicção de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Amém? E eu gostaria então de ler aqui inicialmente o texto em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente os versículos 2 e 3. Que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? Esse texto é muito forte. O que Tiago está querendo dizer aqui, nesse texto?
em todo o contexto dessa palavra. A preocupação dele, queridos, era gerar uma cultura de invencíveis. Amém? Quantos querem ter um coração invencível em Deus? Amém? Então, essa era a preocupação dele. Que tudo aquilo que Jesus implantou no coração dos apóstolos, dos seguidores, dos discípulos, que aquilo fosse trazido até hoje aqui para nós. E olha que coisa maravilhosa. E nós só estamos desfrutando da palavra de Deus, queridos. Nós só estamos recebendo essa força porque tiveram homens e mulheres que não desistiram. Amém? Não desistiram de levar o evangelho, não cederam às perseguições da época. Então, queridos, o apóstolo aqui, ele traz essa proposta para nós. Gerar em nós uma cultura de invencíveis. Amém? Fala para o seu irmão aí, não desista. Não volte atrás. Amém? Então o Senhor está construindo em nós uma fé inabalável. Amém? Em Mateus 24:13, você não precisa abrir, a palavra fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Queridos, então nós temos que ir até o fim. Nós não podemos ficar reféns, escravos das preocupações, das tribulações. Como o irmão falou ali na abertura, nós não podemos perder o nosso alvo. Aonde eu quero ir, aonde que eu quero chegar. E nós vamos ler aqui no versículo 4, continuando ainda em Tiago. Tiago 1, 4 e 5. Ele diz assim: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Queridos, a palavra perseverança significa constância, firmeza. Amém? Então, Ele está nos encorajando a perseverar, a ser constantes na palavra de Deus, a ser constantes em seguir aquilo que o Senhor deixou para nós, ser firmes. Amém? O Senhor nos ensina a ser competentes para a vida. E nós só conseguimos isso, queridos, com a sabedoria de Deus. Com a sabedoria que não está disponível em nenhuma universidade, em nenhuma escola. E aqui fala no texto, que se nós pedirmos a Deus, Ele nos concede a sabedoria para lidar com todas as circunstâncias na nossa vida. Amém? Então, Tiago, ele traz esse texto para nós com essa preocupação de você resistir até o fim. Amém? Nós vamos agora no versículo 12, ainda no capítulo 1. Tiago 1:12. Que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Então, queridos,
ele fala aqui para nós suportarmos com firmeza a provação. E aí ele fala que nós vamos ter uma recompensa aqui, que é a coroa da vida. E a palavra vida aqui nesse texto, ela significa plenitude em todas as áreas. A plenitude na saúde, ter força interior, ter uma alma restaurada, ter um espírito em comunhão com Deus. Então ele fala que o resultado de você ser provado e aprovado é você ter a plenitude, a unidade em todas as áreas da sua vida. Amém? E nós vamos suportar com perseverança. Amém? Então, queridos, a liberdade, ela vem também através da perseverança. Porque se eu tenho no meu coração essa palavra, eu não vou ser escravo de nenhuma situação. Eu não vou ser escravo de uma escassez financeira dentro do meu lar. Eu não vou ser escravo de uma crise dentro do casamento, com filhos. Eu não vou ser escravo diante de uma falta de emprego. Então, o Senhor nos ensina que na perseverança nós somos provados e aprovados. E nós vamos ter plenitude quando nós vencermos em Cristo. Amém? Conquiste a sua liberdade perseverando em fé. Amém? Quantos aqui receberam algum treinamento quando era mais jovem? Algum ensinamento dentro de casa, sobre os problemas, o pai ou a mãe fala: olha, filho, quando acontecer esse problema assim, você vai lidar dessa forma. Aconteceu isso aí na casa de vocês? Mas muitas vezes, queridos, não acontece. A gente aprende a lidar com os problemas como? Na marra, não é? Na hora do vamos ver. Então, muitas vezes, principalmente quando nós não temos a oportunidade, eu não tive, eu não nasci num lar evangélico. Então, eu não aprendi, eu não fui treinada para a vida. E muitas vezes, a gente vê os nossos pais, os nossos familiares, diante de uma situação, de um problema, de uma tribulação, eles ficam como? Angustiados, preocupados, desesperados. E a gente traz essa bagagem para a nossa vida adulta, infelizmente. Então nós não fomos treinados para isso. Muito diferente de um lar cristão, que o pai, não, vamos orar que vai dar certo. Convoca a família em oração. Ele até pode ficar angustiado, mas ele vai ensinar os filhos: olha, nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. Amém? Então, quando nós conhecemos o Criador, tudo muda na nossa vida. Amém? Então, deixa Deus te treinar para lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades. Ensinar a sua família, os seus filhos, a superar as provações em oração. Crer num Deus poderoso, que tem o poder de exterminar todo gigante. Amém?
E muitas vezes, queridos, quando nós vemos essas situações dentro de um lar, vira um caos, não é verdade? Uma situação atrapalha a comunhão entre os pais e os filhos. Um desequilíbrio atrapalha a comunhão entre o esposo e a esposa, relacionamento com os parentes, e vira aquele caos. E a proposta dessa palavra é que você não deixe os problemas entrarem na sua alma. Amém? E Tiago, ele estava ensinando aqui a edificar uma igreja com pessoas fortes e não com pessoas frágeis, que por qualquer motivo abandonariam Jesus. Nós estamos aqui já no ministério há algum tempo e nós vemos pessoas chegarem e pessoas saírem. E às vezes as pessoas chegam aqui, né? Eu quero a bênção, Senhor, me dá o meu milagre, a minha bênção. Mas no primeiro confronto, queridos, no primeiro não de Deus, na primeira dificuldade, não persevera, não resiste. Mas nós estamos aqui, queridos, para levantar uma geração de crentes de verdade. Amém? Nós não vamos recuar diante dos problemas, diante das decepções, só porque Deus falou não para você, só porque alguém lá fora falou não para você. Amém? Nós vamos aprender a ter uma outra visão da vida, né? Olhar o que? Com os olhos da fé. Uma nova visão. E a gente sempre ouve que nós precisamos o tempo todo ajustar o que? O nosso foco. Eu não me recordo agora qual pregador que eu ouvi, mas fala que nós precisamos trocar a nossa lente, né? Quem usa óculos aí sabe, né? Às vezes a gente tem que trocar né? Aumentou o grau, diminuiu o grau, né? Para você enxergar melhor. E na nossa caminhada cristã, ela é assim. O tempo todo eu preciso ajustar a minha visão. Olhar com os olhos da fé para todas as coisas na minha vida. Amém? Em Romanos 8:28, você não precisa abrir, é um texto bem conhecido. Fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a primeira parte desse versículo. E se a gente for, até eu estava comentando sobre esse texto na célula, se nós formos analisar, né, ali na raiz do texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos amam a Deus, amém? Todos nós amamos a Deus. Então, se a gente for ler meio descuidado esse texto, a gente vai pensar o quê? Tudo para mim vai bem. Eu amo a Deus, não é? Mas na verdade, queridos, existem situações ruins na nossa vida que cooperam para o nosso bem. Amém? Nós somos sim impotentes diante de tragédias, não é verdade? Todos aqui já passaram alguma situação muito dolorosa. E muitas vezes nós perguntamos, nossa, mas por que eu estou vivendo isso? Eu sou servo de Deus, sou filho de Deus. Aí vem esse texto. Situações difíceis também cooperam para o nosso bem. Amém? Então, Deus ele não deixa escapar nada. Ele usa todas as situações para construir dentro de nós algo maravilhoso que nos fará inabaláveis. Amém? Então, queridos,
A gente tem que glorificar o Senhor mesmo quando está tudo de cabeça para baixo. Porque essa é a aprovação que vai nos dar a coroa da vida. Amém? E aí eu estou aqui para falar para você que todo pensamento de desistência saia do seu coração em nome de Jesus. Amém? Nós não estamos aqui para parar no meio do caminho, para deixar aquilo que o Senhor começou incompleto. Porque Deus, Ele faz tudo perfeito. Amém? E uma coisa que nós precisamos aprender, que muitas vezes Deus, Ele não nos dá aquilo que a gente pede, mas o que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente pede coisas para Deus que não vai ser bom. São coisas que não vão ser boas para nós. E aí Deus vai te dar aquilo que você precisa. Aí às vezes você se revolta, fala que Deus não é justo. Mas isso é a prova da fidelidade. É a prova da fidelidade. Se eu confrontar o meu filho, será que ele vai permanecer fiel a mim? Se eu disser não, às vezes você está ali diante de Deus. Deus, abre aquela porta de emprego. Deus, faz isso aqui. Deus, faz aquilo. E aí você fica achando que aquilo é maravilhoso. Nossa, Deus vai fazer porque isso é maravilhoso. Olha que oportunidade. Mas lá na frente Deus sabe que aquilo não vai ser bom. Aí Deus fecha aquela porta. Aí o que você faz? Faz um beiço. Deus não me escuta. Eu faço tudo certo. Tem gente que até abandona a caminhada com o Senhor. Mas hoje, queridos, o Senhor está nos forjando, amém? Ele está nos ensinando, está colocando no nosso coração a perseverança, amém? Nós temos duas opções diante das dificuldades. Ou viver uma vida como vítima, ou como vitorioso. Nós temos duas opções. E muitas vezes, o que assenta no nosso coração é a lamentação, é a murmuração. Mas eu sofri uma injustiça, não é justo o que aconteceu. Mas Deus tem um plano no meio das ofensas, no meio das feridas. Ele está nos preparando, amém? E Ele nos forja para nos preparar, para fazer a obra que Ele quer, amém? Então, a forja, ela faz parte da caminhada cristã. É lapidar, tirar aquilo que é ruim, provar a nossa fé, porque Deus, Ele sempre quer que a gente suba de nível. Ele não quer que a gente fique sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque Ele quer executar a obra dEle nessa terra através da nossa vida, amém? Isso é um privilégio, amém, queridos? Então, quando você estiver numa luta, glorifica a Deus. Senhor, eu estou aqui, me ajude a suportar. Me ajude a vencer. Exalte o nome do Senhor, mesmo nas dificuldades. Amém? E nós temos também duas situações, duas reações. Quando nós estamos na provação, é reagir com orgulho ou com humildade.
Como que nós temos reagido diante da provação? Eu encho meu coração de soberba e falo, orgulho, ou eu me humilho diante de Deus, falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Queridos, eu te falo uma coisa, com a humildade, nós alcançamos o autoquebrantamento. Nós quebrantamos o nosso coração diante de Deus. E esse quebrantamento, ele produz 3 coisas: intimidade, avivamento e frutos. Então, queridos, quando eu coloco o meu rosto no pó, quando eu falo, Senhor, eu dependo de Ti, isso nos coloca mais perto de Deus. Isso traz um avivamento dentro do nosso coração. E nós produzimos frutos bons. Amém? E tem uma frase que eu achei muito interessante que fala assim: Deus tem um endereço. Ele vive nos quebrantados de coração. Não há nada mais poderoso que o nosso quebrantamento. Amém? Então, se nós queremos ver a face do Senhor, se nós queremos ouvir Deus falar conosco, nós temos que quebrar, queridos, por dentro, todo o nosso orgulho, as murmurações, os sentimentos de injustiça. Amém? Permaneça fiel, mesmo ouvindo os nãos da vida. Que saiam as deficiências e venha a perfeição do céu na sua vida. Amém? Não deixe o tempo te fazer uma pessoa amarga. Acho que todo mundo que conhece alguém que murmura demais, não é verdade? E é chato, não é? Uma pessoa que só reclama, que não vê o lado bom das coisas, das situações. Isso até fica meio tóxico, não é? No ambiente, você não quer ficar perto daquela pessoa, né? Murmura, fica ranzinza. E eu li um texto, achei interessante, que nós precisamos desejar ficar mais maduros, porém doces, né? Deixar a alegria do Senhor alcançar o nosso coração, amém? Porque o diabo, ele quer sim nos marcar com as dores, com as afrontas. Mas o Senhor, Ele tem alegria para a nossa vida, amém? Os problemas, eles vão nos fazer pessoas melhores. E você será vitorioso na sua história, amém? Para a gente concluir, nós vamos abrir lá em Jó 36. Jó 36, versículo 3. Fala assim: de longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Amém? Queridos, Deus, Ele é justo sempre conosco. E quando nós questionamos a justiça de Deus na nossa vida, nós minamos, nós deixamos ir abaixo a nossa esperança e a nossa confiança. Então Deus, Ele é justo sempre. Não questione isso. Não fala, Deus não foi justo comigo. Não diga isso. Confie na justiça de Deus. Amém? E um pouquinho à frente, no versículo 5,
do versículo 5 ao 11, ainda nesse capítulo. Diz assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Amém? Queridos, no versículo 9 e 10, Deus ele fala sobre a questão de caráter. Muitas vezes, nós estamos aqui, a gente vem aqui, ouve a palavra de Deus, cumpre um ritual, mas lá fora a gente não abandonou as nossas atitudes velhas. Aquelas coisas, eu vou fazer assim, porque é mais vantajoso. Mas é totalmente contra a palavra de Deus. E aqui nesse texto, Deus está falando. Ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões. E abrem os ouvidos para a instrução e manda que se convertam das suas iniquidades. Então, queridos, é a conversão genuína. É deixar para trás. Não é deixar aquele pecadinho de estimação, ou aquele temperamento, ou aquela situação que muitas vezes tira você do foco, tira você da presença de Deus, tira você da direção da palavra. Aí o diabo às vezes fica, não tem problema isso não aí não é pecado não, isso aí está tudo certo. Mas aqui ele fala para nós olharmos para isso, para nós olharmos as nossas obras. E Deus ele quer forjar o nosso caráter todos os dias e construir em nós um espírito inabalável. Amém? E no final ele diz, no versículo 11, se ouvirem e servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Amém? Então, queridos, vale a pena perseverar até o fim. É o nosso descanso em Deus, é na palavra. É guardar o nosso coração de lamentações, de murmuração. Deixar Deus provar, forjar o nosso caráter. E aqui ele fala que nós acabaremos os nossos dias em felicidade. Ou seja, a nossa velhice, ou até que venha, Jesus venha, nós vamos acabar os nossos dias em felicidade. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé.